Olá, meus irmãos. Continuando a segunda parte do vídeo, Anjos, a Criação. Hoje eu quero continuar algumas coisas que não foram ditas no primeiro vídeo, mas vocês vão entender no segundo, no terceiro, no quarto vídeo, sobre a criação. Só para voltar um pouquinho no que eu falei, que as pessoas que não entenderam sobre o ser humano não ter sido feito do pó da terra, como os religiosos dizem. Porque, meus irmãos, vocês têm que entender uma coisa muito importante. Vocês têm que entender uma coisa. Nosso Pai diz A, os anjos caídos vão dizer B. Se nosso Pai diz A, os anjos caídos vão tentar mudar o A para B. É o que eles fazem. Nosso Pai diz, não matará. Moisés diz, mata. Mais ou menos por aí. Nosso Pai disse para não roubar. Moisés disse para ir nos vizinhos lá na época roubar e matar todo mundo. E aí cai a máscara de Satanás, aí todo mundo descobre que o Messias veio nesse mundo e seu espírito habitou em um corpo e ele virou homem nessa terra, assim como Satanás também. Satanás andou com Moisés todo aquele tempo e antes da morte de Moisés, Satanás uniu seu corpo, Israel uniu seu corpo a Moisés e ele está vivo até hoje. É eterno. Daqui, sol direto. Não tem conversa. Então, voltando ao assunto, meus irmãos. O sistema religioso dizem até hoje, insiste, dizer que vocês foram feitos do pó da terra. Aí eu te pergunto, meus irmãos, você foi feito do pó da terra? Quando você nasceu, a sua mãe ficou lá no hospital e Deus veio, igual o sistema religioso diz, Deus vem. E aí ele faz pega um pozinho da terra, monta você do lado do corpo da sua mãe, assopra e ressuscita, aí nasce. Foi assim que você foi feito? Quando o nosso Pai, o Messias, diz sobre isso, meus irmãos, é muito simples. Quando você lê as Escrituras, se você analisar corretamente, com calma, ler com calma, você desmascara os anjos caídos e você descobre quando é nosso Pai falando e quando é os anjos caídos falando. Não é difícil de entender. Exemplo é isso. O homem veio do pó da terra. Se o homem veio do pó da terra, toda vez que vai nascer uma criança no hospital, nosso Pai tinha que estar lá, fazendo o pó da terra e soprando na narina. Você já viu alguma vez em algum hospital o Deus dos judeus, Deus dos evangélicos, Deus dos católicos, Deus dos espíritas, tantos deuses, fazer isso? O único que foram feitos do pó da terra, meus irmãos, foram os anjos. Primeiro o Messias, o último anjo, Adão. Esses foram feitos do pó da terra. São mais ou menos 1,5 bilhão. E aí o primeiro foi o Messias, depois o segundo foi Israel, que está no corpo de Moisés, hoje o Satanás, que vocês chamam de Satanás diabo, que é Israel, é o segundo filho. E depois vem as duas testemunhas, vem os Ismael, Azazel. Os 10 primeiros são esses, meus irmãos. Primeiro o Messias, depois Israel, depois vem Azazel, Ismael, as duas testemunhas, e vem aí todos os anjos. Depois foram criados 1,5 bilhão de anjos. Mas o primeiro foi o Messias. Nosso Pai estava sozinho, só para lembrar, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Nosso Pai estava sozinho, ele fez o Messias, soprou na narina dele, o Messias nasceu, e aí eles os dois juntos, o Pai e o Filho, os dois juntos. Por isso que diz, desde o princípio da criação, tudo o Messias estava junto. O Messias foi o único a ver tudo. Tudo. Porque quando o nosso Pai, depois que o Messias nasceu, ele fez 1,5 bilhão de anjos, o Messias viu tudo esse processo. Ele foi o primeiro, ele viu tudo como faz, como funciona. Nosso Pai mostrou tudo para ele. E aí no sistema religioso dizem que o homem veio do pó da terra. Mas uma blasfêmia que eles fazem. Isso é normal do sistema religioso. Os anjos caídos querem mudar toda a verdade em mentira. Não é difícil de entender, meus irmãos. Não é difícil de entender. E depois disso, que o nosso Pai fez o 1,5 bilhão de anjos, e aí começou a inveja de Israel pelo Messias, porque o Messias estava no princípio, ele estava lá no começo, o Messias sempre esteve, e Israel não estava. Israel que está no corpo de Moisés hoje, que é o próprio Satanás, o diabo.
ele não estava lá no princípio. Então, como o Messias sabia tudo, a criação, e Israel não sabia, começou uma certa inveja entre Israel e o Messias, que naquela época o Messias chamava Miguel. Lá no reino do céu o nome do Messias era Miguel, o primeiro filho. Então existiu uma inveja entre eles, Israel e Miguel. Pelo Messias ter sido o primeiro filho, Israel o segundo, é mais ou menos o que aconteceu com o filho de Adão e Eva. É um exemplo, claro, meus irmãos. É mais ou menos é um exemplo que o nosso pai fez acontecer para vocês entenderem. Adão teve seus 2 filhos. Abel era bonzinho. Abel escutou bem os nossos irmãos, quando nossos irmãos iam lá falar com ele na criação. Quando ia falar com Adão, mesmo depois de Adão ter caído, continuaram indo. O nosso pai parou, mas nosso pai mandava sempre as 2 testemunhas aí falar com Adão, com Abel, com Caim. Mas Caim preferiu escutar os caídos. Abel preferiu escutar as 2 testemunhas. Vou tentar refletir para vocês entenderem o que aconteceu mais ou menos lá no princípio. Quando Adão caiu, antes de Adão cair um pouco, vamos começar um pouco do princípio. Meus irmãos, é meio confuso, mas eu acho que a mente de vocês vai abrir, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando nosso pai fez o Adão, nosso pai conversou com Adão, explicou para Adão o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, o certo e o errado, e para ele tomar cuidado com os caídos. Nosso pai foi lá, pegou Adão, o último anjo, não se esqueça, o último anjo. Nosso pai formou ele do pó da terra, o Messias do lado do pai, o Messias sempre do lado do pai, estava sempre do lado, desde o princípio o Messias estava sempre do lado. Formou Adão, o último anjo, soprou na narina, Adão nasceu. E aí Adão começou a andar, o nosso pai começou a ensinar as coisas para ele. Depois nosso pai pediu para o Messias, e depois o Messias e o nosso pai pediu para as 2 testemunhas ficar sempre com Adão e ensinar para Adão as coisas para eles não caírem na conversa dos anjos caídos. Tanto é, meus irmãos, que eu digo para vocês, quando o nosso pai, o Messias, já tinha ensinado, nosso pai, o Messias, tinha ensinado para Adão, e Adão já estava muito esperto, mas nosso pai foi como pedisse um reforço para a gente ficar do lado de Adão o tempo todo, as 2 testemunhas do lado de Adão o tempo todo. Por quê? Porque 24 horas, na época, do tempo horário da época, vamos supor o tempo de hoje, 24 horas por dia, os caídos ficaram tentando Adão. E aí o que acontecia? O nosso pai pedia para as 2 testemunhas, nosso pai e o Messias, para ficar junto com Adão, sempre orientando ele, para ele não cair na conversa. E quando o nosso pai pediu para as 2 testemunhas ficar de olho, conversando com Adão, explicando para ele as coisas, mostrar as coisas para Adão sobre os anjos caídos, é lógico, meus irmãos, quando o nosso pai ensinou Adão, o Messias ensinou Adão, as 2 testemunhas ensinou Adão, Adão nunca ia ser enganado pelos anjos caídos. E digo mais, todos os anjos caídos, todos, desde o primeiro, Israel, o diabo, Satanás, que está no corpo de Moisés, depois Azazel, depois Ismael, depois os outros 500 milhões, todos tentaram Adão, todos. E nenhum anjo caído conseguiu fazer Adão pecar. Nenhum anjo caído, meus irmãos. Nenhum anjo caído. Ninguém conseguiu fazer Adão pecar. Porque Adão já estava muito esperto com isso. Nosso pai já tinha ensinado, o Messias já tinha ensinado, as 2 testemunhas já tinham ensinado ele. E as 2 testemunhas sempre ficavam do lado dele explicando para eles, cuidado com os anjos caídos, cuidado. Não cai na conversa deles. Que se você cair na conversa deles, você vai morrer. Se você não cair, você vai ser eterno como os anjos eram. Ele não ia... Se Adão não tivesse caído, hoje não existiria esse mundo. Da forma que está. Entendeu? Não existiria esse mundo da forma que está. Então, durante muito tempo mesmo, Adão foi tentado pelos 500 milhões de anjos. Dia e noite, 24 horas por dia. E Adão não caiu. Adão nunca foi enganado por um anjo caído. Mas
Aí que vem o problema. Mas nosso pai sabia que ia precisar fazer uma nova criação para essa criação de 500 milhões. Esses 500 milhões que os anjos caíram do reino do céu, vamos supor, as habitações que ficaram no reino do céu vazias, 500 milhões, nosso pai precisava completar aquelas habitações. Precisava. E Adão jamais ia cair. Adão jamais ia cair na conversa de um anjo caído. Tanto é que antes de Eva nascer, Adão ficou muito tempo sozinho. Muito tempo sozinho. Muito tempo sozinho. Quem ficava com ele? Nosso pai ficava com ele, o Messias ficava com ele, as duas testemunhas, os outros anjos, nossos irmãos, também ficavam com Adão o tempo todo. E também os caídos tentando fazer Adão cair. E Adão não caiu. Então, pela primeira vez, o nosso pai modifica a criação. Pela primeira vez. Essa já era a segunda. A primeira criação, nosso pai pegava, formava o homem do pó da terra, soprava na narina, e assim nascia os 1,5 milhão de anjos. A segunda criação, o nosso pai fez diferente. Ele pegou uma parte de Adão e formou Eva. Assim fazendo o que acontece até hoje. O homem vem o primeiro e a mulher vem o segundo. A mulher saiu de um homem. Assim que relata as Escrituras. Então, como o nosso pai via que Adão não ia cair, não tinha jeito de cair, ia ser impossível Adão cair. Depois que o nosso pai ensinou ele, depois que o Messias ensinou, depois que as duas testemunhas ensinou e todos os nossos irmãos do reino do céu ensinou, Adão fez uma escolha. Ele decidiu ficar do lado do nosso pai em vez do lado dos caídos. Ele fez uma escolha. E eu digo para você, Adão jamais ia cair. Nunca caía. Adão não caía mesmo. Então nosso pai faz o segundo plano. Isso nunca tinha acontecido antes. Nosso pai pegou Adão dormindo, ele pegou um pedaço de Adão e fez uma mulher, Eva. Pela primeira vez modificou a criação. A criação normal era formar do pó da terra, nosso pai ia lá, soprava na narina da pessoa, do pó da terra, e a pessoa virava, ficava viva. Pela primeira vez mudou. Nosso pai fez Adão dormir, e de Adão arrancou um pedaço dele e fez Eva. E aí o nosso pai conversou com Eva, depois que Eva nasceu, e explicou para ela para tomar cuidado com os anjos caídos. O Messias foi lá e explicou para ela. As duas testemunhas foi lá e explicou para ela. Todos os nossos anjos do céu explicou para Eva, falou, ó, cuidado com eles. Cuidado com eles que eles enganam. Eles são astutos, são serpentes, são cobras. Toma cuidado. E a Eva estava indo até bem. As duas testemunhas conversavam sempre com eles, o pai, o Messias. E aí o pai pediu para Adão, falou assim, ó, cuida dela. Ensina para ela as coisas para ela não cair na conversa dos anjos caídos. Meus irmãos, Eva foi tão tentada pelos anjos caídos, tão tentada. Eva caiu num momento bobo. Foi a coisa mais boba que aconteceu. Sabe? Uma coisa boba, ela acabou caindo. Mas não foi de primeiro. Demorou muito ainda para Eva cair. Não foi de primeiro. Eva demorou muito para cair. Foi uma bobeira. Uma bobeira, Eva acabou caindo. E na hora que Eva cai, meus irmãos, antes de Eva cair, você note que Eva também era parte de um anjo, de Adão. Adão e Eva naquela época não tinham órgão sexual. Tanto é que eles andavam nu, assim como os anjos andam nu, só com uma vestidura branca. Não tem órgão sexual.